todos! Hoje eu vim trocar algumas figurinhas com vocês. Hoje eu tô numa energia de muita gratidão, onde eu fiz algumas limpezas para os meus consulentes, onde eu vou participar, inclusive, de um ritual coletivo do povo cigano, e alguns momentos muito marcantes da minha vida me vieram à mente. Hoje foi aquele dia que eu me coloquei em gratidão e fui puxando na minha memória motivos que eu tenho na minha vida até aqui para agradecer. E eu descobri que foram muitos e alguns bem marcantes. Algumas das histórias aqui são um pouco delicadas, então eu já alerto para algumas pessoas, de repente, sobre gatilhos, certo? Começando lá na minha pré-adolescência, na minha juventude. Quando eu tinha 14 anos de idade, em uma das minhas primeiras visitas à praia, acho que foi a segunda vez que eu fui à praia, junto com a minha família, com a minha mãe, com meus irmãos, num momento maravilhoso, em uma excursão. Faltavam, acho que 2 ou 3 dias para vir embora. A gente estava hospedado a uma quadra do mar, muito pertinho. Quando a gente chegava na pousada, no lugar onde a excursão estava hospedada, tinha uma espécie de banheiro, onde você podia lavar os pés na ducha, usar o banheiro, lavar o seu chinelo e subir a escadaria para os quartos, para a cozinha desta pousada. Uma excursão muito animada, com bastante pessoas conhecidas até aqui da minha cidade, da época do trabalho da minha mãe, mas claro que tinha algumas pessoas que a gente não conhecia. Chegamos da praia, a minha mãe foi subindo a escada com os meus irmãos, que eram um pouco menores, e eu pedi para ir ao banheiro, como natural, já estava dentro da pousada. E eu entrei nessa porta, aonde eu me lembro como se fosse hoje, que tinham em média 4 portinhas de banheiro, uma ducha e a pia. Quando eu entrei no banheiro, fechei a porta para usar o banheiro e pouquinhos segundos depois eu escutei a porta do banheiro fechar, a porta que dava acesso a esse banheiro. Então eu perguntei de dentro do banheiro fechado: tem alguém aí? E uma voz masculina falou comigo: sim, tem. E eu estava te esperando. Eu lembro que o meu coração se encheu de medo, de pavor. E eu falei: moço, aqui é o banheiro feminino. E ele disse: eu sei, eu estava te esperando. De uma forma muito fria: abre a porta. Eu falei: moço, por favor, aqui é o banheiro feminino. A minha mãe acabou de subir a escada. É bom você sair. Ele falou: não, eu não vou sair. E nisso esse homem abriu a porta do banheiro ao lado do meu. Aqui em cima era vazado, na parte de cima. Subiu no vaso do banheiro e começou a pular, falando que era para mim abrir a porta, que ele iria entrar de qualquer jeito. Eu me lembro que a única coisa que me veio à mente foi: Jesus, me tira daqui. Jesus, me tira daqui. Por favor, que alguém me tire daqui. E ele começou: abre logo, menina. Anda, menina, não tem o dia todo. E começou a tentar chacoalhar a porta, que era fechada apenas com um trinco. Minha reação na hora, apesar do medo, foi começar a gritar, pavorosamente. Então, no momento em que ele consegue destravar o trinco, estão passando alguns rapazes da excursão e escutam os meus gritos. Estouram a porta que ele tinha fechado, tiram ele do banheiro e me tiram de lá, me levando até o andar de cima. Claro que minha mãe na época ficou desesperada, a excursão toda ficou chocada, porque esse rapaz estava na excursão e juro pra você, aquele tipo de pessoa que se você olhar, você não fala jamais pelo estereótipo que é uma pessoa ruim. Por isso que é tão errado a gente julgar as pessoas pela aparência. Ele tinha uma aparência franzina, um homem alto, magro,
com um cara bem daquelas pessoas que são CDF, sabe? Bem intelectual, calado, na dele. Ele disse pra ela que era a primeira excursão dele, que ele gostaria de conhecer a praia, apresentou os documentos, não tinha nada de errado e participou da excursão. Resumindo, a excursão se encerrou 2 ou 3 dias antes do previsto, porque a dona da excursão ficou chateada, triste e prestou toda a atenção para mim, para os meus irmãos e minha mãe. Inclusive, na excursão, o quarto era só nosso, só da minha família. Foi chamada a polícia e descobriu-se que aqueles documentos, que aquela apresentação que aquele homem tinha dado para viajar era falsa. E naquele dia foi um grande livramento para mim, enquanto uma adolescente. Eu sempre fui alta, sempre aparentei ter mais idade do que tinha. E independente da minha idade, da minha aparência, de eu ser uma moça encorpada, alta, de eu estar na praia, de short e biquíni, nada daria o direito daquele homem tentar agir daquele jeito comigo. Passado algum tempo, já na fase adulta, certo dia eu estava voltando com a minha amiga de uma festa da escola, uma festa junina, era mais ou menos 8h30, 9 da noite, nem era tarde. E nós estávamos caminhando numa rua aqui da minha cidade que a gente chamava de Paralelepípedo, que era uma rua bem compridona que ia para minha casa. E mais uma vez, 2 homens começam a nos seguir naquela rua. E isso lá em 2000, 1998, vamos por aí, 2000, 2001 no máximo. E esses homens começaram a seguir e a gente acelerando o passo para chegar em casa logo. A gente tinha mania de andar a pé, todos os jovens naquela época andavam muito a pé, em grupos. Andávamos em 5, 10 pessoas, mas naquele momento só estava eu e ela porque os outros tinham ido embora. E esses homens começaram a nos seguir, falar algumas coisas. E eu lembro até hoje, e aí começou a minha mediunidade, eu diria. Começou a falar algumas palavras bem nojentas pra gente. Nós duas abaixamos pegando uma pedra e ele começou a rir, inclusive, ele estava no carro. E ele falava assim: vocês vão entrar por vontade própria ou não? Então eu me lembro muito bem, naquele dia eu não senti medo. É bem bizarro o que eu vou dizer. Eu senti raiva. E eu pedi proteção naquela hora e eu disse que os espíritos que me protejam ou que andem comigo, seja o meu anjo, o meu guia, nesse momento afaste esses 2 homens daqui. Que os espíritos que me protejam ou que sejam meus guias, afastem esses homens daqui. Essa minha amiga, se assistir esse vídeo, hoje ela não mora mais aqui, ela vai lembrar porque ela já comentou comigo. Foi como se fosse uma sombra enorme, enorme, muito alta. Ela se ergueu assim, na frente do carro deles, por alguns segundos. E esses 2 caras começaram a gritar desesperadamente. Porque foi muito louco, foi como se uma sombra se levantasse assim. Você não é obrigado a acreditar e eu não tenho que te obrigar a absolutamente nada. E o cara pisou no freio e começou a gritar: sai daqui, sai, 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 sai. E foi embora. Daquela vez, eu tive uma proteção. Tirando outras, aonde eu, graças a Deus, sem muita gravidade, sofri um acidente de carro. Outras vezes, fiquei doente. Já a mãe viu meu filho se recuperar de 2 momentos muito difíceis na saúde. Eu tive problemas de saúde ligados à asma, falta de ar, de ficar muito mal. E sempre que eu pedia, que eu clamava pela presença da espiritualidade, eles estavam ali. Então eu tenho muitos motivos para ser grata. Eu tenho muitos motivos para dizer para você que quando você chama com fé, até com medo, eles vão te proteger. Que isso não impede que momentos difíceis, como a despedida de quem a gente ama, como aconteceu com o meu marido, com meu avô, com meu pai, aconteçam. Porque a morte é a única certeza que nós temos enquanto encarnados. Mas que
Se você parar hoje para puxar na tua memória, você vai ter muitos e muitos motivos para você lembrar que você pode ser grato. Muitos e muitos dias onde você teve um livramento, aonde você perdeu aquele ônibus e talvez horas depois deu a notícia que houve um assalto no caminho daquele ônibus ou perto daquele ponto onde você ia descer. Aquele momento onde estoura o pneu do seu carro e você descobre dias depois que tinha uma pane no freio, um problema de vazamento. Aquele momento onde uma pessoa não aparece no compromisso com você e dias depois você descobre que aquela pessoa não tinha caráter. Aquele momento que você se decepcionou, descobrir que alguém falava mal de você, que aquele tão querido e querida amiga te machucou, te traiu, falou mal de você, mas que na verdade só serviu para abrir os seus olhos. Muitas vezes nós confundimos o não de Deus momentâneo com falta de sorte e não fazemos ideia do tamanho da proteção que tem atrás daquilo ali. Então, eu não sei qual o seu motivo para ser grato ou grata ao espiritual, mas se você está aqui hoje, se você passou por provações, dificuldades, se você passou pela pandemia e você está aí firme na sua luta, no seu caminho, com certeza Deus tem algum propósito para você. Esses momentos assustadores que eu vivi me fizeram entender o valor do meu corpo, o valor da minha vida. Por isso eu me tornei uma pessoa que não deixo qualquer pessoa se aproximar. Alguns confundem isso com medo. Eu chamo de proteção. Eu fui extremamente amada, feliz no meu casamento durante 15 anos, 16 anos juntos, 15 de casado. Eu tive uma pessoa extremamente amorosa, carinhosa, respeitadora do meu lado. Um homem que me mostrou que existem homens de verdade. Homens que protegem, que amam, que cuidam. Homens que não vêm violar, maltratar ou usar de uma mulher. Então eu digo para você, eu superei aquele momento assustador, mas existem muitas pessoas que não conseguiram se livrar, fugir no momento de desespero. E isso feriu a sua mente, o seu coração e os seus corpos ao longo de suas vidas. Mas até para essas pessoas eu digo, a espiritualidade está ao teu lado. E a justiça, se não foi feita ainda, com toda certeza será. Não existe maldade feita nesse plano que não recebe a sua colheita, assim como não existe bondade que também não a receba. Então, no dia de hoje, eu venho te inspirar a ser grato, a ser grata e dizer que não importa quão distante é o teu caminho, quão longa é a tua jornada e quantos desafios virão, sempre clame pela proteção espiritual e agradeça desde já por ela. Até o próximo vídeo.